Dizem que uma das poucas certezas da vida é a mudança. E no empreendedorismo, a gente pode também colocar os impostos, né? Dizem que é uma certeza, mas também a aprendizagem. O nosso tema de hoje é lindo: aprendizagem e mudança nas corporações. E eu consegui trazer finalmente Solange Rosset no Projetalks. Solange, eu tenho dificuldade de falar Rossetti, né? Solange Rossetti no Projetalks. Querida, obrigada por tu ter vindo. Para quem não conhece, a Solange é simplesmente psicóloga há 50 anos, comemorando esse ano. 50 anos de carreira. É autora de, até aqui, 13 livros. Não sei se não vem mais por aí. E tem, nossa, total bagagem, né, Solange, para falar de aprendizagem e mudança. É uma trajetória e tanto. Querida, começa te apresentando, tá? E para quem aí não te conhece... Começo agradecendo. Muito obrigada. Foram vários convites e nunca dava certo. Tá aí uma mulher ocupada. Porque além de trabalhar, tenho netos e periquito para pagar. Então, é um prazer estar aqui, sou completamente grata. Que seja a primeira de muitas vezes. Agora aprendeu o caminho. Aprendi o caminho. Então, eu sou psicóloga há 50 anos, trabalho com clínica e com formação de terapeutas há praticamente 50 anos. Porque logo que eu saí da universidade fui dar aula na faculdade e depois cursos de formação, cursos de especialização e trabalho com isso há muito tempo. E trabalho, acho que é importante explicar um pouquinho qual é a minha linha de trabalho, né? Sim. Porque a psicologia hoje tem inúmeras linhas e caminhos, né? Então, eu trabalho com o que a gente chama de terapia relacional sistêmica, que é uma junção que eu acabei fazendo com uma equipe que trabalhava comigo. Porque a minha história profissional, assim, quando eu saí da universidade, eu fui fazer formação em psicodrama. Que era o que tinha de mais legalzinho naquela época, assim, mais relacional e mais solto e mais leve. Inovador, você diz? Inovador também, mas não só inovador. A minha escolha foi porque era algo que era coerente com a minha forma de ser. Tá. E fiz formação, fui professora de psicodrama durante muito tempo. E depois fiz formação em terapia corporal. Tá. E já trabalhava há muitos anos quando surgiu a terapia sistêmica. Tá. Que hoje é uma linha que está bem difundida, mas naquela época era uma coisa nova, ninguém sabia o que era. Tá. E quando eu entendi o que era terapia sistêmica, o que era pensamento sistêmico complexo, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar o resto da minha vida. Tu já amou. Porque era coerente com a minha maneira de ser, me acrescentava e tal. Só que eu já era uma terapeuta há praticamente 20 anos. Tá, não foi recente. Não, assim, eu trabalhava com isso já era uma terapeuta há 15, 20 anos, quando surgiu isso. Então, eu não podia deixar de lado tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu já tinha feito. Claro. Né? Então, depois de bater um pouco a cabeça, acabei fazendo uma integração entre essas três propostas de trabalho. Terapia psicodramática, terapia corporal e terapia sistêmica. E ficou com a minha cara, com o meu jeito, mas eu tinha que sempre explicar que era assim que eu trabalhava assado e cozido. Então, resolvi, numa determinada altura, dar um nome para aquilo que eu fazia. Então, ficou terapia relacional sistêmica. E explica um pouco o que é, como é, qual é a diferença. A proposta da terapia relacional sistêmica é ajudar o seu cliente, e quando eu falo em cliente, é qualquer cliente. Pode ser individual, pode ser casal, pode ser família, pode ser uma instituição, um grupo.
ajudar aquele cliente a enxergar o seu padrão de funcionamento. Ou seja, poder enxergar como é que funciona. Certo. Quais são as suas compulsões, quais são os seus álibis, qual é o seu padrão de funcionar. Porque é a partir de enxergar o seu padrão que começa, de fato, um trabalho terapêutico, um trabalho de reorganização. Tá. Porque enquanto você não enxerga o seu funcionamento, você vai para a terapia ou você vai para o grupo de trabalho, de um modo geral, para apontar o furo alheio, para apontar a dificuldade do outro. Onde é que o outro está te fazendo infeliz. A partir do momento que a pessoa fala, ok, quero enxergar como é que eu funciono, começa o processo de mudança. Que é todo baseado em autoconhecimento. Então. Com certeza. É autoconhecimento. Mas acho legal eu explicar um pouquinho como é que eu trabalho com isso. Sim. Porque eu fujo um pouco, tanto quando eu escrevo, quando eu teorizo, como quando eu estou atendendo alguém, desses termos psicológicos que eu acho que são excessivamente usados e que acabam se esvaziando. Então, é autoconhecimento? Sim, é autoconhecimento. Mas ao invés de usar autoconhecimento, eu uso autoconsciência, desenvolvimento da consciência do seu próprio funcionamento. Tá. Então, eu sou mais concreta. Tá. Né? Que não é outra coisa do que autoconhecimento. Não, eu entendo. Só que na hora que eu falo para um cliente sobre autoconhecimento, a gente começa a falar de coisas muito gasosas. Tá. Na hora que eu falo para uma pessoa, para um casal, para uma família, eu acho que é legal vocês enxergarem como é que vocês funcionam. É legal vocês terem consciência do seu funcionamento. Eu transformo em alguma coisa muito palpável. Tá. Que daí eu posso ajudar. Daí eu tenho estratégias. Mais prático. É prático e tem um caminho. Tá. É um caminho, você diz, é um método. Ou não necessariamente. Não necessariamente cada paciente vai ter, cada cliente vai ter seu. Tá. Dependendo do padrão de funcionamento daquele sistema. Sim. E um dos teus livros é explicando o que é a terapia relacional sistêmica, que eu acho que é o primeiro que você me deu, inclusive. Fui lá o quinto, sexto, não lembro, que chama Terapia Relacional Sistêmica. Do que eu ganhei, foi o meu primeiro. Legal. Então, esse é o livro que eu falo da minha forma de trabalhar, que é o sumo do meu trabalho. Né? Mas como eu costumo dizer e disse para você, eu sou uma pessoa muito repetitiva, eu falo sempre da mesma coisa. Impossível, Solange. A mulher tem 13 livros e acha que fala sempre da mesma coisa. Sim, porque eu falo sobre isso. Desenvolvimento da consciência do seu padrão de funcionamento, como auxiliar o cliente a desenvolver a consciência do seu próprio padrão, como auxiliar o terapeuta a enxergar o seu próprio padrão, a aprender a enxergar o padrão do seu cliente. E a partir disso, o que dá para aprender, o que dá para mudar. Como e o que é útil para um determinado padrão que não é útil para outro padrão. Uma curiosidade. Eu já fiz terapia, né? Muitas vezes. Fiz psicanálise, eu acho que mais tempo. E aqui é um testemunhal, tá? Sendo bem... me colocando no lugar dos teus clientes. O terapeuta relacional sistêmico, você acabou de falar uma coisa, por isso que eu lembrei disso, que você ajuda os psicólogos a identificarem os padrões dos seus clientes. Se o cliente ainda não tomou consciência de qual é o seu padrão, vocês, terapeutas relacionais sistêmicos, uma vez que identifiquem, vocês revelam ou a pessoa tem que descobrir sozinha? Eu já tive aflição com um psicólogo que não falava comigo. Sim. Não. Eu falo e até falo bastante. Mas
tudo vai depender, aí por isso que eu digo que eu sempre falo da mesma coisa, porque tudo vai depender do padrão do cliente e do que eu chamo tecnicamente do nível de pertinência para a mudança. Se aquele indivíduo está pronto ou não. Pronto em vários sentidos, porque para você estar pronto para a mudança, você precisa ter, inclusive, informações. Certo. Tá? Você precisa ter um padrão de funcionamento ou ter uma história de vida que você tenha interesse em mudar. Claro. Que você tenha interesse em enxergar o seu próprio padrão. Claro. Né? Eu já tive situações, não no consultório, mas na vida, que eu falo, isso depende do seu padrão. E a pessoa diz, eu não tenho o mínimo interesse em enxergar meu padrão. Não no consultório, mas pessoas, amigos. Claro. Não tenho nenhum interesse em enxergar. Então, digamos que eu receba um cliente que não tem nenhum interesse em enxergar o padrão dele, eu posso fazer o que eu chamo de terapia pontual. Que eu vou acompanhá-lo, eu vou mostrar caminhos, eu vou fazer propostas, mas sem um objetivo de que ele faça grandes mudanças e grandes caminhos. Eu enxergo de outra forma. E isso é muito legal, porque é uma forma de acolher o cliente no lugar que ele está, no passo que ele está. Sim, sem dúvida. Então, se eu recebo clientes que não... E quando eu falo em clientes, é qualquer nível. Às vezes me chamam para trabalhar numa instituição, num grupo grande. Né? A gente tá porque, assim, o padrão de funcionamento ele aparece muito nos sintomas, nas queixas, nas dificuldades. Sim. Então, quando alguém busca um terapeuta, busca um psicólogo, busca porque está tendo uma dor. Exato. Porque está tendo uma dificuldade. Exato. Então, a primeira coisa que eu vou olhar com ele é o que está acontecendo. E ela vai me falar. Nessa fala já vai aparecer o padrão de funcionamento. Certo. Ela vai falar reclamando de alguém, ela vai falar se vitimizando, certo. Ela vai falar falando, estou muito querendo enxergar o que eu fiz de errado, o que eu fiz. São situações então, totalmente completamente diferentes. O que serve para um tipo de sistema, de cliente, não serve para o outro. Dúvida. É inútil. Né? Então, normalmente eu faço essas duas perguntas. O que está acontecendo e o que você quer de mim? Claro. Que tu até sempre entrevista antes de assumir, né, um paciente, sempre. Não sei como é que chama, um cliente novo e tal. Você eu me falou que meio que você fala no telefone. Falo no telefone. Então, hoje em dia, com essa história de WhatsApps da vida, eu já estou bem em paz. Eu tenho 50 anos, mas já estou me adaptando às coisas. 50 anos de profissão. A pessoa me busca, normalmente busca com alguma indicação. Então, já sabe mais ou menos que como é que eu toco. Tá. Mas, às vezes, não. Porque, às vezes, me conhece de outro lugar. Então, ela tem o pedido, tem a queixa, tem a primeira pergunta. E eu costumo dizer que eu começo fazendo um rápido telefonema. Tá. E combino que horas, como. E é um rápido telefonema, onde eu vou perguntar quem que te encaminhou, o que está acontecendo e o que você está esperando da terapia. Então, isso é a minha primeira pergunta. Né? E a partir disso, se tem liga, porque às vezes nessa hora já fica claro que não é. Tu não vai contribuir, digamos assim. Exatamente. Então, quando fica legal, dá certo, eu marco uma sessão. Eu não faço contrato de trabalho por telefone. Tá. Eu marco uma sessão. E nessa sessão a gente vai, então, durante 50 minutos, ver o que está acontecendo, como é que é. Então, eu vou conseguir, nessa primeira sessão, ter mais clareza do padrão de funcionamento e de que utilidade eu posso ter naquele sistema. Pergunta de curiosa leiga. Em uma sessão você consegue extrair qual é o padrão do pessoa? Mas é porque é tu que é a Solange Rossetti duas ou coisas. Todos conseguem? Não, duas coisas. Tá. Eu tenho um padrão de funcionamento que me facilita. Tá.
Tá? Por exemplo, eu não me perco nas historinhas, nos conteúdos. Ai, tu é muito pragmática, né? Eu sou focada. É que quem não sabe, eu sou amiga, tenho a honra de ser amiga da Solange. Eu gostaria muito que você fosse minha terapeuta, mas não pode, porque daí eu vou ter que abrir mão da nossa amizade que veio primeiro, né? Mas assim, cada almoço, cada bate-papo é uma terapia com ela. E eu te vejo como pragmática, assim. Você é objetiva, você realmente... Você é sem mimimi, né? Sem mimimi. Uhum. E isso tem a ver com a minha história, com o meu padrão de funcionamento. Sim. Como é que se estrutura o padrão de funcionamento? Trigeracionalmente. Porque dependendo de como meu pai e minha mãe foram criados, tá? Estabeleceram o padrão de funcionamento individual deles, quando eles se juntaram, é porque tinha uma liga no padrão dos dois. Claro. Então, e juntaram e fizeram o padrão de funcionamento do casal. Claro. E a partir da hora que começaram a ter filhos, fizeram o padrão de funcionamento dos seus filhos. Então, a partir dessa história, que sempre o olhar é trigeracional, Tá. mesmo numa instituição, eu sempre vou olhar trigeracionalmente. Ah, tá. E quando eu digo olhar, é assim, ter esse olhar aqui, né? Nem sempre se trabalha com isso. Então, a partir do padrão, meu padrão de funcionamento, eu aprendi isso na vida. Eu sou assim. Tá. Né? Eu não tenho muita curiosidade, eu não quero saber muito das histórias da vida alheia, etc. e tal. Eu só vou fazer perguntas sobre a vida alheia se aquilo for útil naquele momento. Então, quando se me pergunta se eu consigo enxergar o padrão, ter ideias do padrão, sim, pelo meu jeito de ser, pelo meu padrão de funcionamento e por treino. Tá. Né? Então, qualquer terapeuta pode treinar, independente do padrão dele. Existem alguns padrões que são mais fáceis. Tá. Existem outros padrões que são mais difíceis. Agora, tem uma coisa que é o mais difícil na formação de terapeutas relacionais sistêmicos. Que é? Que é abrir mão de querer saber por quê. Porque o psicólogo padrão sempre quer saber o porquê? Tem duas questões aí que faz com que a maior parte das pessoas queiram saber por quê. Aham. Primeiro é uma questão cultural. Tá. Qual é a primeira pergunta que uma mãe faz para o seu filhinho? Por que você chorou? Tá. Por que você bateu na irmãzinha? Tá, verdade. Então, a gente tem uma coisa cultural, né? É levada para frente, basicamente pelas mães, mas pela família de um modo geral, que é sempre querer saber por quê. Então, qualquer coisa que acontece, mas por que isso acontece? Então, é uma coisa cultural. E, em segundo lugar, uma questão psicanalítica. Porque a psicanálise, que foi a mãe da psicoterapia, tem uma das propostas entender por quê. Né? Querer saber o que desencadeou aquilo, mas no sentido de por que aquilo aconteceu. Na terapia relacional sistêmica, a gente não tem essa pesquisa. Tá. Por que é uma pergunta que eu nunca faço. E não faço na vida. Você se detém no factual? Depende, cada caso é um caos. Mas, por exemplo, eu posso perguntar, mas para que você faz isso? Na hora que eu pergunto para um cliente, ou para uma empresa, certo, para uma pessoa, uma família, para que vocês fazem isso? Eu estou mudando a história. Eu não estou indo o quê? Pro porquê. Porque o porquê te leva para o passado, para a explicação. A psicanálise é muito para a justificativa, certo, para a culpabilização. E não para mudança? Para mudança, nunca. Quando eu pergunto para quê, eu estou direcionando para o presente e para o futuro. Tá. Então, para que você faz isso? Tá. Então, eu vou ajudar o cliente a enxergar para que ele faz. E daí, existem tantos para quês quanto pessoas no mundo. Né? Para quê?
não é para justificar, não é para culpabilizar, nem para se autoculpar. Mas não acontece muitas vezes tu fazer a pergunta para quê e a pessoa não saber? Travar? Claro. Aí é para isso que Aí serve pra o isso trabalho. serve, é o primeiro passo de um processo terapêutico. Aliás, acho que o primeiro passo de mudança é identificar o problema. Não necessariamente. Identificar o que está incomodando. A questão. Mas não necessariamente o para quê, o porquê. Né? Mas quando eu pergunto, eu vou enxergar como é que a pessoa lida com aquilo. Né? Então, a grande dificuldade dos psicólogos, pela formação acadêmica, pelas raízes psicanalíticas e pelo funcionamento cultural, é querer saber por quê. Tá. E na hora que você fica presa em querer saber por quê, você fica presa, fica rodando. Tá? Porque não existe um porquê. E esse foi um dos meus primeiros encantamentos com o pensamento sistêmico. Tá, com a terapia sistêmica. Não tem como saber por quê. Porque existe uma multicausalidade. E o porquê é preso no passado. Preso no passado e linear, simplificante. Porque se eu digo isto aconteceu por causa disso, eu fico em paz e a realidade fica fácil de lidar. Né? No momento que eu sei que não tem como saber por quê, que eu posso levantar hipóteses. E eu posso levantar 500 hipóteses. E ver qual que é mais fácil de trabalhar, qual que é mais fácil de administrar. Né? Então, abrir mão do porquê é abrir mão do controle, é abrir mão de saber o que está acontecendo. Quando você abre mão do porquê, você tem que lidar, em primeiro lugar, com a sua própria angústia. Né? Porque é muito apaziguador dizer que eu sou assim porque meu pai me tratou mal. Exatamente. Tá? E causa uma culpabilização do outro, principalmente, né? É o grande problema do porquê. E aí eu quero tomar a rédea da minha vida porque eu quero mudar o meu padrão de sofrimento, por exemplo. E não adianta eu ficar dizendo que é por causa do meu pai, né? E mais uma questão. Independente do que aconteceu comigo. Sim. Tá? Eu tenho algumas teorias, algumas coisas assim que eu fui inventando no andamento da vida profissional pela tua e pessoal. E uma das coisas que mais me diferencia de outros terapeutas é que eu não acho que pai e mãe veio ao mundo para fazer certo e cuidar do seu filhinho. Pai e mãe vieram ao mundo para possibilitar experiências de aprendizagem para os seus filhos. Seja na dor ou no amor. Né? Então, quando eu... Não importa. Dor e amor também é muito relativo, depende do ângulo que você olhar. Ai, eu sou lente ao máximo. Porque é que eu sou sistêmica. Sim. Não, e eu amo. Eu tenho brincado que eu sou sistêmica raiz. Entendi. Eu não tenho nem grandes teorizações, eu sou sistêmica, ponto. Entendi. Eu sou simplista, eu busco o que aquilo tem de utilidade. Branco, né? Qual é a utilidade? Então, por exemplo, se eu recebo um cliente que veio porque quer saber como vai lidar com seu pai, com seu marido, com a sua avó, que são os culpados do seu sofrimento. Tá. Eu não vou ficar dizendo, não é assim, você está errado. Não, eu vou aceitar a leitura de realidade dele. E vou trabalhar a partir da leitura de realidade dele. É meio que a gente, né, na nossa área de comunicação, fala se adequar à linguagem do a teu linguagem, cliente. ao momento, à dor, ao objetivo daquele meu cliente. Tá, né? tá. É claro que, como eu tenho esse olhar, primeira, segunda, terceira, quarta sessão, a pessoa já vai começar a enxergar outras coisas. Sim. Porque ao invés de dizer, você tem razão, coitado de você, seu pai devia ter te tratado melhor, eu vou, por exemplo, pedir, faz uma lista do que você tem parecido e o que você tem diferente com seu pai, o que você tem parecido e diferente com a sua mãe, o que você tem parecido e diferente com a sua avó. Por exemplo. Sim. Tá? Ou seja, eu não estou desqualificando a dor dele, mas eu estou ampliando. Estou abrindo horizontes. A visão. Porque na hora que ele sentar em casa e for pôr no papel
tudo que ele tem parecido com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, tudo que ele tem diferente, ele vai voltar para outra sessão com outras questões na cabeça. Tá. Além de meu pai é culpado porque me ferrou. Tá. Ok? Sim. Então, são questões assim. E eu aprendi aonde isso? Na minha história de vida. Meu pai era uma pessoa com muitas dificuldades. Sim. Eu brinco que se fosse hoje, ele fosse avaliado, tinha internado ele. Sério? Porque ele tinha dificuldades. E tu sempre fala bem do teu pai. Claro, porque ele foi maravilhoso na minha aprendizagem. Aham. Tá? Aham. Em nenhum momento eu falei, ai meu Deus, que pobre coitada que eu sou de ter um pai com dificuldades. Eu acho que esse é o grande aprendizado, assim, você nunca tá e nem vê os outros em condição de vitimismo, Não, né? não. Perfeito. Eu viveu isso. Sim. Tá? Então, eu aprendi coisas com meu pai que eu não aprenderia se ele fosse um terapeuta PhD especialista em criar crianças. Sim. Tá? Sim. Não aprenderia, porque ele estava ali na relação comigo. Sim. Né? E ele tinha algumas características realmente muito interessantes. Né? Então, eu aprendi desde que eu nasci, e literalmente desde que eu nasci, a fazer escolhas e me responsabilizar pelas minhas escolhas. E aí que entra a mudança, que a gente queria falar um pouquinho mais estamos sobre saindo isso. Não, mas é que é maravilhoso, né? É normal a gente sair do tema central, porque eu me interesso por tudo que tu fala e para de falar, que tu fala sempre a mesma coisa, que não é verdade. Né, a gente ia falar sobre aprendizagens e mudanças, e daí tu falou sobre... não me lembro, identificar esse padrão ou algo nesse sentido. Então onde que entra a mudança aí? Porque a questão é a seguinte, os sintomas, as dificuldades, as dores, apontam as aprendizagens que aquele sistema precisa fazer. Tá. A partir da pessoa e tomando consciência, eu lido assim com a minha dor, eu lido assim com a minha dificuldade. A próxima pergunta é, o que é que você está precisando aprender com isso? Certo. Tá? Que a aprendizagem só é interessante, só existe, porque pressupõe que aprendendo eu vou fazer mudanças naquilo. É isso que eu ia perguntar, da relação entre as duas coisas. Porque para eu fazer mudanças efetivas, tá? Eu preciso aprender coisas. Sim, sim. E para eu aprender, eu tenho que ter consciência do que é que eu tenho que aprender. Sim. No meu jeito de funcionar. Certo. Então, a grande diferença do meu trabalho é que eu não vou trabalhar teorizando ou nas historinhas que os clientes trazem. Tá. Mas eu vou ajudar aquele sistema a enxergar como que eles funcionam, quais são aqueles padrões e o que é que eles poderiam aprender. E daí entra a habilidade de um terapeuta ou de outro de ter um arsenal de estratégias que sejam úteis para aquele cliente, para aquele padrão enxergar. Né? E isso vai desde historinha, livro para ler, lista para fazer, exercícios, né? Até questões mais fortes, relacionais com o próprio terapeuta. Tá. Então, o próprio terapeuta pode se transformar num elemento terapêutico para aquele cliente, a partir do padrão de funcionamento que aquele sistema terapêutico vai desenvolvendo. Tipo assim, tava tentando dar um exemplo para leigos como eu. Se eu tenho um cliente que é muito reativo, por exemplo, explode, quando alguém discorda. Tu tá querendo me dizer que o próprio terapeuta pode se colocar numa situação de discordância para ver como ele vai reagir? Pode. Essa questão de se colocar como instrumento de mudança é nitroglicerina pura. Sim! Pode vai dar muito certo e muito errado. Pode estourar. Tá. Então, isso eu só indico para terapeutas com uma boa formação teórica e técnica. Já tem que ter e repertório. uma boa experiência. E já ter passado por esse processo.
Certo. Tá? Então, precisa uma bagagem do próprio terapeuta. Sim. Mas eu só coloquei assim, que é desde um livrinho Até até ele poder isso. bancar. Né? Aham. Que isso seria uma hecatombe. Sim. Mas pode ser mais suave. Certo. Tá? Por exemplo, eu tenho um cliente que não suporta a burrice alheia. Tá. Tá? E tá também indo ali. Então, eu me estruturo para a próxima vez que ele me contar uma coisa que eu não entenda direito, porque não pode ser fake. Tá. Não pode ser fake. Tá. Tem que ser Tá? real. Tem que ser Aham. real. Tá. Então, eu me estruturo, me preparo, que a próxima vez que ele me trouxer uma coisa que eu não entenda, ao invés de eu falar, tá bom, e depois eu vou ver o que é, eu vou dizer para ele. Me explica. Não entendi. O que é isso? Me explique. E a partir da forma como ele vai reagir e de como a gente vai construir aquilo ali, pode abrir um caminho terapêutico para ele. Tá. Tá? Que você pode identificar que ele já está no momento da mudança ou que ele ainda não está no momento Com da certeza. mudança. Né? E nas empresas, Solange, eu vejo assim, né, atendendo há tanto tempo, né, em empresas, que realmente um negócio que existe é a tal da cultura, né? É um troço Que eu chamo de padrão de funcionamento. Exatamente o que eu ia chegar. Que assim, tem empresas com uma cultura nítida de colaboração, que daí a agência, ou eu como consultora, mas normalmente a agência entra e eles já te veem, já te tratam e já funcionam contigo nesse padrão do estamos trabalhando juntos, somos equipe, não tem um único culpado quando houver um erro, lá. E tem empresas totalmente ao contrário, assim. Você sente que é uma cultura, também não gosto de usar termos muito, tipo, da moda, igual tóxico, né? Ai, tem um problema com a palavra tóxico, agora tudo é tóxico. Mas enfim, você entra e você já vê assim, ali é cada um comendo o outro, né? Então. E aí você consegue ajudar nisso no sentido de identificar essa cultura que tu chama de padrão. Vou fazer um paralelo com quando vem uma queixa de família. Tá. Então, por exemplo, a criancinha está tendo qualquer questão. Tá. Né? As escolas, as pessoas falam, tem que ir para terapia. Isso. Tá? Então, quando me procuram, que hoje em dia, quando me procuram, já sabem um pouquinho da minha cultura, do meu padrão. Mas é assim, a gente precisa que você resolva o problema da criança. Que o problema é a criança. É a criança. Então, eu vou conversar no telefone e vou ver qual é a disponibilidade desses pais de enxergarem o padrão deles. Não é enxergar a culpa, é enxergar o padrão. Tá. E a partir disso, eu já proponho ouvir a família inteira, para que eu enxergue o padrão. Ou, se eles já enxergam alguma coisa, eu peço que venha só o pai e a mãe na primeira sessão. E nessa primeira sessão eu vou ver. Eles enxergam a forma que eles funcionam, eles enxergam o que eles podem mudar, ou a culpa é da criança, a criança que tem problema, a criança que é. Tá. Dependendo disso, vai mudar 100% a minha abordagem e a possibilidade de aprendizagens e mudanças naquela família. Mas a mesma coisa acontece quando eu recebo algum pedido empresarial. Tá. A gente está com uma dificuldade X, quem sabe você pode vir. Eu trabalho pouco atualmente com empresas, porque os pedidos, normalmente, a partir do pedido já fica claro que não existe essa disponibilidade de olhar o seu próprio padrão. Existe uma coisa de rapidamente resolver o problema da empresa. Tá. E não é assim. Certo. Então, esse é o primeiro olhar que eu vou ter. É o dono da empresa, o gerente da empresa, a pessoa que pode fazer mudanças nessa empresa. Está disposto a enxergar o padrão da empresa e de fazer mudanças nele, na sua gerência, para mudar o padrão da empresa. O caminho vai para um lado. Tá. Não. Ele quer que eu vá lá e dê aula de comunicação porque está tendo muita briga.
não é para mim. Certo. Daí eu acabo não indo, Não, porque claro. eu não vou ser útil. Essa é a minha questão. Vou ser útil para essa empresa? Não. Né? Se essa pessoa que me buscou falar, tudo bem, gostei da ideia, eu falo, então vamos conversar. Antes de eu fazer qualquer proposta, a gente vai fazer essa primeira sessão. E no caso da criança, voltando, estando os pais abertos ou não a identificarem o seu padrão, você, acho que o nome não é trata, acho que o nome deve ser atende. Não. Você trata ou assume essa criança? Como que não, eu não trabalho com crianças. Tá. Eu trabalho com famílias ou com pais. E algum terapeuta relacional sistêmico consegue trabalhar só com a criança? Então, quando é uma família que não tem disponibilidade, não tem condições, não tem consciência do funcionamento, existem alguns terapeutas relacionais sistêmicos que trabalham só com a criança. Mas como só com a criança não dá para, não dá para dizer só com a criança. Trabalha com a criança e vai fazendo propostas de trabalho para a família, para os pais. Porque eu fico pensando como que a criança, dependendo da faixa etária, vai ser a responsável por identificar ou mudar um padrão. O trabalho é um pouco diferente daí, porque daí você vai ensinando formas dessa criança aprender coisas nessa família. Ah, tá. E a lidar com isso? E a lidar com isso. Tá, entendi. Né? A não atrapalhar a sua vida em função dessas dificuldades. Tá, entendi. Porque ela merece também, né? Claro. Que abra um caminho de luz. Sim, com certeza. Que é a mesma coisa do trabalho com adolescentes, por exemplo. Eu trabalho com adolescentes. Tá. E é assim, o fulaninho está com um problema tal. Ou eu trago a família como um todo, ou trago o adolescente na primeira sessão. Tá. Por quê? Porque adolescente tem uma tarefa, que é definir que adulto que ele quer ser. Exato. Tá? E isso independente dos pais que ele tem. Sim. Então, cabe você fazer um trabalho com o adolescente, mas daí é um trabalho de prepará-lo para a vida adulta. Sim. Que existem alguns psicólogos que acham um absurdo eu dizer isso, que eu quero preparar o adolescente para ser um adulto, como se eu estivesse adiantando o processo. Eu nem sei direito qual é a crítica, mas sei que me criticam às vezes. Mas eu acho que não, eu acho que é um direito, o adolescente merece alguém que diga, independente de onde você está vivendo, como você está vivendo, você pode escolher que adulto que você quer ser. Com certeza. Né? Então, cabe. A família vai trabalhar junto, ok, vou trabalhar com o adolescente e com a família também. Não, a família não tem disponibilidade, vou trabalhar só com o adolescente. Né? E com criança também, mas eu não trabalho com criança. Entendi. Só. Eu acho que eu tenho pena das criancinhas. Tu nunca trabalhou? Já trabalhei, mas... Olha, a única vez que eu te vi ser essa... Que eu tenho pena das criancinhas? A única vez que eu te vi não ser... Aqui, ó. Não, eu tenho pena das criancinhas. Gostei e acho que não é responsabilidade das crianças reorganizar a família. Isso eu também acho. Né? Eu acho que às vezes pesa muito. Mas existem situações que as crianças precisam de um espaço mais saudável, de mais leveza. Sim. Mas eu não trabalho, eu não tenho habilidade, eu acho. Entendi. Que legal, gostei, essa eu não sabia. Me fala um pouco de aprendizagem. O que é aprendizagem sistêmica? Que você é isso que a gente está falando? É aprender seus padrões? Então, é assim, cada dificuldade, cada sintoma, cada coisa, aponta o que a pessoa está precisando aprender. Tá. E daí, as aprendizagens são infinitas. O que eu vou avaliar com a pessoa? O que ela está enxergando? O que eu estou enxergando? O que é passível de ser aprendido? Porque existem aprendizagens que a pessoa quer ter, existem aprendizagens que ela pode ter. Existem aprendizagens que são emergenciais, ela precisa aprender. Para deixar de sofrer?
para viver melhor, para se responsabilizar na vida, para sair do vitimismo, Tá. para criar filhos melhores, mais leves. É que a questão humana ela é tão variada Nossa, que é sim. difícil É caso a falar. caso, né? Cada caso é um caso. Eu imagino. Né? Cada caso é um caso. Os sintomas, as dificuldades apontam quais são as aprendizagens que aquela pessoa está precisando ter naquele momento. Né? Então, a partir disso, eu vou ajudar, eu vou Cada um no seu tempo. cada um no seu tempo e na sua situação. Porque muitas vezes só precisa aprender a transformar aquela dificuldade, aquelas brigas em coisas mais saudáveis, mais sistêmicas, mais leves. Né? Então, existem aprendizagens que são daquele momento, que são daquela pessoa, que são daquela situação. Mas existem o que eu chamo de aprendizagens sistêmicas básicas. É isso que eu ia te perguntar. Que são questões que todos nós aprendemos na nossa família de origem. E aprendemos não o jeito certo de ou o jeito errado de. Aprendemos o jeito. Que é o jeito padrão da família. Daquela família. Né? Então, essas aprendizagens sistêmicas básicas são responsáveis por praticamente todas as questões relacionais. Sim. Então, como é que eu aprendi na minha família de origem a pertencer, a separar, a rejeitar, ser rejeitado, a lidar com a verdade. Por isso que quando casa junta dois padrões de famílias, às vezes muito diferentes. E que se não tiverem semelhanças, não junta. Exato. Se eu passar por alguém que é totalmente diferente do meu, eu nem vejo. Sim. Precisa ter alguma semelhança no jeito, não no conteúdo, não na historinha. Tá. Normalmente, essas historinhas são bem diferentes. Mas o jeito de lidar, o padrão. Fogem das dificuldades. Tá. Um com uma história, outro com outro, mas qual é o padrão básico dos dois? Tá. Evitam lidar com a dificuldade. Ou coisas assim, sim, às vezes sim, são coisas sim. mais sutis, né? Então, o que acontece? Essas aprendizagens sistêmicas básicas é como se a gente aprendesse na família de origem como é que é a vida, como é que é a realidade, o que é o certo, o que é o errado, o que vai. E dependendo dessas aprendizagens, elas são rígidas, elas são soltas, elas são funcionais no sentido de que ajudam a aprender outras coisas ou não. O que acontece nos casamentos? Quando as pessoas se juntam, temos padrões diferentes, vamos criar o nosso padrão. Isso inevitavelmente acontece. O que é muito comum? Brigarem porque o padrão que aprendeu na sua família é que é o certo, é que é o bom. O padrão dominante. E querer que o outro funcione do seu jeito, no seu padrão. Então, essa é uma das tarefas do terapeuta de casal muitíssimo interessante. Entendi. Que é trabalhar com essas aprendizagens sistêmicas básicas para ver como que você aprendeu, e como é que vocês podem lidar com isso. Então, são essas questões, pertencer, separar, como que lida com rejeição, com solidão, com a verdade, com mudança? Mudança também, mas a mudança já é uma consequência da forma de lidar com tudo isso. Tá, entendi. Tá? Com privacidade. É verdade. Com individualidade. É verdade. Então, essas questões que não vêm na cartilha, vêm na experiência, na vivência, no toque, no olhar. É assim que passa. Na sutileza. Na sutileza. E, de um modo geral, a gente não tem consciência disso. A gente tem as verdades. Sim. Né? Então, rejeitar é do mal, é errado, e ser rejeitada é uma dor profunda. Ponto. Aprendeu isso na sua família de origem, é assim que a vida vai ser. E, na verdade, essa é a leitura desta família. Porque rejeitar e ser rejeitado é um aspecto relacional. E é um direito relacional. Né? Se aprendeu isso, vai pegar leve. Na hora que for rejeitado, fala, vai lá, negocia.
faz... E como você, como terapeuta, intervém nessa questão, por exemplo, que você falou, a pessoa aprendeu isso, ela repete esse sofrimento, sei lá, quando ela é rejeitada, não sei como é que... Tá, ok. Porque aqui eu anotei assim, ó, treino da mudança e passos para mudança. São coisas que eu queria te perguntar. Já vamos chegar lá. Então, você identificou esse padrão, até a pessoa tem consciência, mas daí... Qual é o próximo passo? Ok. Identifiquei, ele identificou. Tá a fim de mudar isso? Vamos mudar isso? Daí começa o processo de mudança. Vamos ver o que você precisa aprender em primeiro lugar. E cada um vai ter a sua aprendizagem. Por exemplo, precisa aprender a calar a sua boca, por exemplo. Ou precisa aprender a falar o que você está pensando. Porque cada situação e cada pessoa vai vir diferente. Claro. Então, a partir de identificar, é mesmo assim que eu funciono. O que é que está precisando aprender? Às vezes a pessoa já traz. Às vezes eu digo, ó, será que dava para aprender isso? Será que dava para aprender aquilo? E daí entra essa questão de como é que eu vou lidar com cada cliente. Depende do padrão de funcionamento do cliente. Claro. Por exemplo, tem cliente que eu posso dizer, não, eu não vou te atender se for para fazer isso. Posso dizer. Certo. Por quê? Porque é assim que ele lida na vida, porque é isso que desencadeia interesse dele, porque é assim que ele faz com as pessoas. Uma série de razões para eu levantar a hipótese que, se eu funcionar desse jeito, vai ser útil. Tem um outro cliente que, se eu disser isso, ela vai chorar na minha frente e vai embora, vai me processar, vai, etc. E tal. Então, aí que entra a habilidade de você ler o padrão do seu cliente. O que vai ser útil para aquele cliente? É pegar no colo ou é dizer, não vou? Né? Uma coisa que eu vendo de fora, né? Por que eu tô falando tanto sobre a mudança e sobre o aprendizado? Eu vejo muito na internet, né? No Instagram, principalmente, vídeos, assim, das pessoas, elas param. Vou tentar dar um exemplo até, só para ilustrar. Elas param de contar a história na identificação do seu padrão. E eu fico, tá, e o que vem depois? Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que se expõe muito, uma pessoa que expõe sua vida pessoal muitíssimo nesses vídeos e podcasts e entrevistas e rede social, e tem falado muito disso porque se separou recentemente, é a Débora Seco. Sabe, atriz? Sim. Jovem, tudo. Jovem. Tô imaginando alguém de 25 anos falando, me vendo, você entendeu? Sim. Mas ela, né, uma mulher aí, mais ou menos a minha idade, jovem, que expõe muito sua vida pessoal, que se separou recentemente, daí tá dando muitas entrevistas sobre relacionamentos. E daí ela tá adorando dizer que ela identificou que ela tem uma dor de abandono ou rejeição, acho que não me lembro. Porque o pai dela se separou da mãe quando ela era criança e ela interpretou, né, que o pai as abandonou as filhas também. E aí que ela identificou nos padrões de relacionamento que ela sempre buscava o pai, por exemplo. E aí não sei qual é a relação disso com ela dizer também, eu sempre fui traída, todos os meus relacionamentos eu fui traída. Aí eu não me lembro qual é uma relação dela com outra, mas ela para aí. E eu fico pensando, tá, mas ela tem 45 anos, ou 40, sei lá. Ela vai arrumar outros relacionamentos. O que ela fez com essa informação de eu busco nos meus relacionamentos a figura do meu pai e busco não ser rejeitada, mas daí eu sou traída. E ninguém se aprofunda nesse tema, que consiste em, ok, eu aprendi que eu funciono no padrão de buscar meu pai nos relacionamentos. Mas e qual é a mudança? Porque aí que entra a segunda etapa da questão, que é o que é que você precisa aprender nesse momento. Digamos que ela fosse minha cliente e falasse, é porque eu fui traída, fui isso. Eu falei, tá, e daí? Qual é o próximo passo? Não, mas a minha pergunta é até anterior. E daí? Qual o problema de ter sido traída? Tá, entendi. Porque quando você monta a história que a culpa é do pai, pronto. É isso que eu acho, as pessoas estão parando nessa superfície de, eu aprendi na constelação. Eu vou ser bem honesta com você. Eu acho que deve ser útil e deve trazer muitas vantagens, muita aprendizagem, ser muito terapêutico, descobrir isso. Não questiono isso, porque senão ia dizer só o meu jeito de trabalhar que funciona. Sim. Não, deve ser super útil isso.
Deve ser, não. Eu tenho certeza que é muito útil. Eu não trabalho assim. Como você trabalharia com uma pessoa que porque eu chega tô assim? aqui Meu porque eu padrão é descobri que meu pai traiu e que por causa disso eu não confio em ninguém. Isso. Falo, tá. Descobriu aonde? Foi buscar isso para quê? Eu já vou ver o que move essa pessoa. Tá, e o que é que você quer de mim? Então, a postura que eu tenho já é muito diferente. Não dá corda para culpabilizar alguém. Tá. Porque eu já vou fazer outras perguntas. Mas tá bom, e você quer o que de mim com relação a essa informação? Tá. Ai, Solange, agora eu quero que meu. Só dá Daí pra ser. ela vai dizer Eu quero assim, que o meu próximo relacionamento eu não busque mais o meu pai na figura masculina e que. Eu sei lá, Tá. né? Eu quero daí ter relacionamentos mais tudo bem. saudáveis. Significa que você está aqui porque você quer aprender e mudar? Quer aprender a mudar? Tá bom, então nosso primeiro passo é descobrir o que é que você precisa aprender nesse momento. O que você não aprendeu até os teus 40 anos e que agora está na hora de aprender. E daí eu vou ver com ela como é que ela faz. Porque ela desqualifica um falir, porque ela faz lá, porque ela se faz de vítima, ou ela faz... Qual é o jeitão dela nas relações? E daí vamos ver o que ela precisa aprender. Tu vê, né? Um outro olhar. É outro jeito. É outro jeito. E assim, nem todo mundo gosta do meu jeito, Claro. E nem todo mundo se adapta, e nem todo mundo suporta. Claro. Porque você precisa ser agente da sua própria vida. Exato. Seja na terapia individual, seja na empresa. Você tem que saber que você é o agente da mudança. Sim. E daí você me perguntava dos passos da mudança, né? Isso. Então eu sou cheia de teoriazinhas, de coisas assim, para que seja útil, porque que a pessoa possa se enxergar no processo. Porque aprendizagem e mudança são processos. A gente não aprende tudo e não muda tudo. Vai acontecendo. Né? Nem todo mundo faz do mesmo jeito, mas existe uma forma de você se enxergar no processo de mudança. Então, o primeiro passo é você enxergar o que você precisa mudar. Enxergar o seu padrão e, a partir disso, o que precisa mudar. A partir de você mudar, você precisa ter o desejo de mudar. É verdade. Tá? Mas só desejo não leva a lugar nenhum. Porque eu faço uma diferença de palavras, né? O desejo te dá energia. Isso. Te dá o tesão da mudança. Sim. Mas só com isso ninguém vai a lugar nenhum. Você precisa ter vontade de mudança. Que a vontade, nessa forma como eu inventei para falar, pressupõe o movimento. Tá. Pressupõe a ação. Sim. Tá? Então, se você enxerga, tem o desejo, tem a vontade, você passa para a próxima etapa, que é treinar, 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 treinar. E aí, o terapeuta é útil para ajudar esse processo de treino. Porque no treinamento, eventualmente, você vai falhar. Você vai voltar pro teu padrão. E aí, já na chego outra lá. vez... Um pouquinho de paciência. A ansiosa. O boi dentro da churrasqueira sou eu. Porque o treinar pressupõe experimentar e lidar com o que vai acontecer. Até que de treino em treino, e muita gente não gosta da palavra treino, parece meio máquina, mas é treino, porque você vai, faz, aprende, vem e tal. Essa mudança passa para o piloto automático. Então, é muito bonito quando eu vejo, às vezes, essas pessoas dizendo não tinha nem percebido que eu não faço mais aquilo ou que eu estou fazendo. Lindo, bonito, parabéns. Daí vem a última etapa do processo de mudança, que é administrar as recaídas. Tá? Por isso que eu falei ter paciência. Tá. E aí entra uma outra forma que eu trabalho, porque na terapia sistêmica se fala muito em recaídas. Tá? Mas eu aprendi a trabalhar de um jeito meu com as recaídas. Né? Então, a primeira coisa, você tem que saber que vai recair. E isso aí é que eu digo que o terapeuta que já passou por isso pode ajudar o seu cliente. Claro. Então, saber que as recaídas são inevitáveis. Tá? Não tem como o processo sem recaída. Mas elas são também desejáveis.
Porque só através da recaída eu vou poder entender, enxergar o que eu já estou firme, o que eu ainda preciso aprender, o que ainda me dá ansiedade, etc. Então, elas são desejáveis. Tá. Mas elas são administráveis. Porque na hora que eu enxergo que eu recaí, eu vou sair da recaída. Sim. Se eu não enxergo que é recaída, eu vou achar que eu estou fazendo igualzinho eu fazia lá no fim, no começo. No começo. Se eu enxergo que é uma recaída, eu falo, opa, e vou sair. Que é o que já está firme, o que já aprendi, o que eu ainda preciso reforçar, etc. Sim. E sai do processo de recaída. E vai para o processo de vida, de treino, de aprendizagem. E daí tem a última etapa da recaída, que é prevenir as recaídas. Tá. Porque na hora que eu faço a recaída e vejo o que me jogou na recaída, o que eu bobeei, o que eu preciso aprender, eu passo a ficar dona do processo de aprendizagem. Então, essa é uma forma de olhar o processo de aprendizagem. Assim, tem que saber o que é, tem que treinar, tem que saber o que é ser, tem que treinar, tal, administrar as recaídas. Esse é um jeito que uma aulinha que eu dou para os meus clientes, para que eles possam se enxergar onde é que eles estão. Entendi. Né? Depois disso, não precisa nem de terapeuta, faz o processo sozinho. Pois é, já me falou que dá alta, né? Não dou. Não dá? Não. Eles se dão? Não trabalho com noção de alta. Essa é uma outra questão então, muito séria. Coisa da alta. Sistemicamente falando, não existe alta. Então, tu dispensa. Porque você tá no processo, a vida é sua, não acaba nunca, você não tem alta da vida. Não existe assim, eu já aprendi a trabalhar com isso. Sistemicamente falando, eu posso recair a todo momento. Então, tu já me falou alguma coisa, acho que é de quantidade de sessões. Não, a pessoa fica quanto quiser, você faz uma sessão só. Eu acho que é isso que eu achei diferente, então, porque eu nunca conheci nenhum psicólogo que faz uma sessão só. Eu não faço sempre, mas faço alguns. Eu tenho clientes que vêm uma vez por ano. Ah, é? Eles tocam a vida deles, eles aprenderam esse processo da mudança. Te deu BO, não conseguiu? Pede e marca uma sessão. Tá. A minha tarefa como terapeuta é mais de supervisora do processo deles do que alguém que se mete na vida deles. Entendi. Tá? Mas tem um outro jeito também que eu olho a questão do processo, das etapas da mudança. Né? Assim, eu não quero parecer que eu seja pretensiosa. Eu sou um pouco. Mas não quero parecer muito pretensiosa. Não, sou. Mas é o meu jeito de trabalhar. Claro, óbvio. Por isso tu desenvolveu o teu método. É sobre isso. Então, a outra forma de olhar as mudanças é que o primeiro passo, você tem que saber que é seu aquilo. E aí entra a habilidade do terapeuta de enxergar se aquele seu cliente tem condições de enxergar que aquilo é seu. Porque existem pessoas, existem situações que não conseguem enxergar que é seu. Porque estão em outra fase de desenvolvimento, de relacionamentos e tal. Então, há que saber que é seu. A partir do momento que eu sei que é meu, eu sei que eu posso alterar aquilo. E vou alterar, vou mexer, vou mudar. Então, vou me propor a fazer diferente. Já aprendi coisas diferentes e vou fazer diferente. E daí entro no processo dessa mudança, desse controle. A primeira fase desse processo, e é um processo doloroso, porque eu entrei no processo, agora vou fazer grandes mudanças. A primeira etapa é eu enxergar que acabei de fazer aquilo que eu não quero mais fazer. Tá? Se você não tem essa compreensão de que a mudança é um processo, você fica muito mal. Você está pronta, está preparada, aprendeu um monte de coisa e vai lá e faz. Tá? Então, ok, estou em paz. Tipo se acolher e não se acolher também. Exatamente. Entendo. A segunda etapa desse processo, e acontece quando você se acolhe, quando você fala, opa, estou no processo. A segunda etapa é você se perceber fazendo. Então, eu não preciso mais, eu já aprendi, eu já sei
mas eu me saco repetindo aqui. Que merda, fiz. E exatamente assim. Fiz. Aham. Fiz no primeiro etapa. Nesse tô fazendo. E faz. A outra etapa é você se perceber antes de fazer. Você percebe que vai fazer. Ah, daí você consegue intervir antes. Não consegue. Faz. Entendi. Se percebe que vai fazer e faz. Entendi. Essa é a etapa mais dolorosa. Sim. Nessa etapa dos meus clientes, eu quero pegar no colo e levar para minha casa. Não evitei, sim. Tá? Se consegue lidar bem com isso, e isso acontece uma vez, 2 vezes ou uma vez só, não importa, chega na outra etapa, que é vou fazer e contenho. Tá. Parabéns. Sim, foi tua primeira vitória. Mas é só concreta. uma etapa. Sim. Porque a próxima etapa é percebo o que vou fazer, contenho e escolho fazer ou não. Ah, tá. Porque o processo, a mudança, não é de transformar todo mundo em gente magnífica e maravilhosa. Não teria como. É para transformar pessoas com consciência, com possibilidade de escolher e de se responsabilizar por aquilo. Certo. Então, a partir do momento que eu enxergo que fiz, enxergo que estou fazendo, enxergo que acabei de fazer, eu já posso me conter. Óbvio, claro. Para, a partir disso, poder escolher. Não, neste momento eu vou fazer isso. Não, neste momento eu não quero fazer. E daí se preparar para administrar as recaídas. Sim, aí a pessoa se torna autônoma, né? Sim, ela vai sim. decidir. Responsável. Eu quero sacanear a criancinha. Ponto. Fazer processo terapêutico não é se transformar num ser de luz. Claro. É se transformar num ser responsável. Exatamente. E saber as consequências Isso, e bancá-las. se responsabilizar por aquilo. Ai, meu amor, muito obrigada pela tua participação. Se bobear, fico falando 5 horas eu também, aqui. Né? Óbvio, tinha mais coisa para saber, mas aí a gente faz Fica a parte 2. Tu quer deixar um recado final para as pessoas, além de, claro, deixar o teu canal ou os teus canais de contato, mas de repente se quiser deixar também um recado final, aí colocar assim, ai, adorei a Solange, eu quero ela aqui na minha empresa, ou eu quero um curso dela aqui no meu, sei lá, faculdade. O que eu poderia dizer? Tomar consciência é maravilhoso. Fazer as aprendizagens, vale a pena viver para aprender. E quando a gente consegue fazer mudanças, é luz. É verdade. Seja no individual, seja no relacional, seja numa corporação, numa empresa. Né? Vale a pena. Com relação aos meus contatos, eu posso deixar depois contatos, mas assim, eu tenho um Instagram que é bem antigo e que passou por algumas remodelações e que ele é muito útil. Eu já perdi cliente porque acha que se seguir só meu Instagram e puser em prática o que está lá, não precisa de terapeuta. Entendi. E eu acho que é real. Então, chama Viva Consciente. É bem legal. Teu grande objetivo, que as pessoas vivam conscientes. Vivam conscientes. Então, esse é o meu Instagram, Viva Consciente. Tá, Muito lá obrigada. As pessoas acham teus contatos. Acho o meu contato. Ai, eu que agradeço imensamente. Até que, enfim, eu consegui uma agenda da Solange. Pessoal, então, muito obrigada. Obrigada por nos assistirem, né? Até aqui. Foi uma aula para todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever no youtube.com/projetualcomunicação ou também no Spotify como Projetalks. Um beijo e até o próximo conteúdo.